Estão vendo a tela da projeção? Estamos vendo. Tá legal. Agora não está mais. Bom, hoje a gente vai abordar dois temas, né? O primeiro vai ser gestão de informação e do conhecimento, e a outra, gestão eletrônica de documentos mais ou menos curtos, né? Dá para a gente abordar os dois numa aula só, né? Então, eu tinha passado para vocês... Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Sim. Sim. Porque está dando uns picos aqui de som, né? Parece que não está... Então, eu tinha passado para vocês um artigo, né, sobre gestão do conhecimento, né? E a gente vai conversar um pouquinho em cima deles, né? Dele. A ideia é a gente discutir um pouco do que esse indiano fez. Ele é CEO da empresa Tata, né? É uma empresa de consultoria de TI, uma empresa grande na Índia. E aí ele fez uma entrevista falando algumas coisas de gestão de conhecimento, né? Então, a primeira coisa que ele comenta, né, é dessa figura, né? Quem leu sabe o que é essa figura? Ou ninguém leu? É a deusa. A deusa, e o que ela representa, essa deusa? Significa meditar o instrumento, socializar o livro, perpetuar. É por aí, né? Então, o que ele fala, né? Que eles usam essa linha, né? Essa deusa, a Saraswati, né? Saraswati, ela representa para eles, ela representa a gestão do conhecimento, né? Por que que ela tem quatro braços, né? E aí também tem um livro aqui embaixo, né? Tem um livro aqui embaixo, tem o pato, né? E aqui ele dá alguma explicação por que que eles usam essa deusa como a gestão do conhecimento, né? E ela tem também o rosário, né, que fica no pescoço, né? Um rosário significa a meditação, um instrumento significa o socializar, o livro, perpetuar, e o cisne, que está aqui do lado, é a única ave capaz de separar o leite da água. E o que você está mencionando. Então, eles fazem essa associação. Por quê? O que é para a gente a gestão do conhecimento, né? O que ele fala, né? Que a gestão de conhecimento nas empresas é tudo, é você conseguir passar para as outras pessoas aquilo que você sabe. Então, você tem um profissional que trabalha 8 anos na sua empresa, o que ele acumula de conhecimento, e muitas vezes fica esse conhecimento só com ele, né? Então, a ideia da gestão de conhecimento é para que você acumule essa informação em um determinado local que você possa passar para todos os funcionários da empresa, né? Então, e eles trabalham muito com a parte do gestão do conhecimento, né?
E aí ele coloca uma pergunta lá, né? Porque o CEO, que é ele, né, fala que a gestão de conhecimento precisa começar pelo RH na contratação dos colaboradores, né? Vocês viram lá por que ele fala que precisa começar pelos colaboradores? Vi. O que ele fala, Mariana? Ele fala que a pessoa tem que saber socializar, ser gentil, compartilhar os conhecimentos. Tá ouvindo? Legal. Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Alguém quer contribuir com mais alguma coisa? O pessoal de RH. A gente tem gente de RH, né? Aqui, não tem? Quem é de RH? Não tem ninguém de RH na nossa turma? Ele fala também que busca com humildade, expõe com coragem e constrói coletivamente. Então, o importante, né? O que se você tem que começar a contratar a área de recursos humanos, ela tem que estar muito focada na gestão de conhecimento para contratar pessoas, porque a gestão de conhecimento ela é baseada no compartilhamento de informação. Então, se a área de recursos humanos não tiver focada na contratação de pessoas com conhecimento de replicar informação, de compartilhar, já começa a furar. Se a área de recursos humanos não tem esse foco, contrata pessoas egoístas que não querem compartilhar o conhecimento, ele acaba criando uma barreira para ter uma continuidade na implantação da gestão de conhecimento na empresa, né? Então, o que ele fala aqui, né? E ele comenta que, no caso da gestão de conhecimento, tem que começar no recrutamento. É importante buscar pessoas com comportamento que dá com generosidade, busca humildade, expõe coragem e constrói coletivamente. Então, se a gente não tiver pessoas que queiram construir passar as informações. Aí o que ele faz? O grupo tem 450 mil funcionários na Índia, né? Pega todas as empresas na Índia e alguns países também, né? E é segmentado em vários negócios, faz uma gestão do conhecimento e ele comenta que tem diferentes formas de conduzir a gestão por se tratar de empresas e pessoas diferentes. Então, como que a gente faz? A pergunta para o CEO é essa, né? Como que a gente faz uma gestão de conhecimento que a gente tem pessoas diferentes em diferentes países, né? Aí ele comenta que as empresas são diferentes, o nível de maturidade é diferente, mas que a empresa possui plataformas capazes de conectar todos os funcionários em todo o mundo, e um funcionário numa cidade chamada Jaguar pode postar um problema e pode ser resolvido por um outro funcionário na Europa. Então, essa a gestão do conhecimento da empresa. Você compartilha mundialmente um problema, você joga no banco de dados esse problema, e são 450 mil funcionários que tem essa empresa, e qualquer pessoa do mundo todo pode responder. Quer dizer, alguém pode ter tido esse problema num determinado local e no outro foi resolvido, e aí as pessoas se ajudam. Então, para isso é que serve a gestão do conhecimento, e isso é difundido nessa empresa, nessa Tata Consultoria, né?
E aí, independente se vocês leram ou não, né? O que vocês acham que a tecnologia e as redes sociais são importantes ou ajudam na gestão de conhecimento nessa empresa? A troca de informações. A troca de informações, com certeza, né? E a facilidade de troca de informações, né? Porque a tecnologia hoje, o que a gente tem? Com relação à internet, a gente está em todo lugar, né? Com relação às redes sociais, você pode fazer grupos de, sobre determinados problemas, né? E aí tá no mundo todo. É a troca de informações mesmo. E esse é um ponto importante, né? Você até pode fazer a gestão de conhecimento cara a cara. O que é? A pessoa vai fazer treinamento, vai de um lugar para o outro, né? Mas não em grande escala. Por que é grande escala? O que acontece hoje com as redes sociais? 5, 10 minutos, um grande número de pessoas do mundo inteiro está sabendo, né? Então, essa é a importância da tecnologia, né? Então, o que ele fala? Com a tecnologia é possível reunir mais gente e mais dados de forma rápida. Então, quer dizer, você não, às vezes, se você está fazendo uma apresentação única para uma pessoa, e se você colocar isso numa rede, quantas pessoas vão ficar sabendo? E essa é a vantagem de você ter a tecnologia e poder compartilhar com muitas pessoas, né? Aí ele faz uma outra colocação nessa entrevista, né? A empresa que busca agora organizar seu conhecimento deve começar por onde, né? Então, quer dizer, a gente tem uma empresa, na empresa que vocês trabalham, vocês querem montar algum programa de gestão de conhecimento, por onde pode começar, né? Ele fala que eles usam as iniciais da palavra laser, né? O L é de learn, aprender, o A é de apply, aplicar, o S é o share, dividir, e o E é de enjoy, é desfrutar. E o R é de reflect, de refletir. Então, a gestão de conhecimento, né, é um ativo estratégico. O que é isso? Você tem informações estratégicas compartilhadas entre as pessoas, né? E cabe ao CEO da empresa abraçar a causa para transmitir essa cultura em toda a companhia. Então, o presidente, o CEO, o presidente da empresa, é que ele é responsável por disseminar isso, fazer com que as pessoas transmitam as informações uma para as outras, não que guardem só para elas, né? A gente viu alguns exemplos aqui, por exemplo, CRM, que envolve os vendedores colocando informações no sistema, né? Para que o pessoal de vendas, pessoal de marketing saiba. Isso faz parte de uma gestão de conhecimento. O CRM é uma parte também de gestão de conhecimento. Qualquer tipo de sistema acaba sendo uma parte da gestão do conhecimento. Agora vai uma pergunta aqui para vocês, né? Por que muitos líderes, o conhecimento ainda é poder, né? Como estimular o compartilhamento numa empresa que mantém essa cultura, né? Então, para muitos líderes, eles querem guardar para eles o conhecimento, né? Como que se faz para estimular o compartilhamento numa empresa que tem essa cultura, que os líderes guardam, né, essa informação? O que vocês acham que pode ser feito? Ou o que tem que ser aplicado para que tenha uma divulgação das informações?
programa de incentivo? Pode ser um programa de incentivo, é importante isso. Pode ser uma linha. Fazer com que a coisa comece, né, devagar, né? E ele faz um comentário interessante aqui, né? O que ele fala? O conhecimento, ele serve para agir e não para saber. Uma empresa com muitos experts, né, que são pessoas inteligentes, pessoas que têm informações, né, pode começar por comunidades de boas práticas entre os pares, né? Quer dizer, você tem dois gerentes, ao invés de disseminar para a empresa inteira, eles começam a fazer relatórios de boas práticas. Já começa uma forma de disseminar, né? E aí até atingir a multidisciplinaridade, né? Que a multidisciplinaridade é passar para todas as pessoas, né? Afinal, a gestão de conhecimento é uma jornada. E aí ele comenta, né? Quando ele entrou na Tata Chemical, as plantas da Índia não se comunicavam com as do Reino Unido, e com do Reino Unido, dos Estados Unidos ou do Quênia. Elas trabalhavam em silos, né? Silos é individualmente, né? Mas ao fim, a empresa passou a outro patamar, né? Então, quer dizer, essa cultura é importantíssima para que a empresa cresça. Se você quiser fazer com que a empresa cresça, é importante você ter uma disseminação do conhecimento entre todas as áreas e todas as empresas e todos os países, né? E aí ele pergunta, né, qual que é o papel da liderança na gestão do conhecimento? Então, a liderança ela tem que motivar, tem que fazer com que as pessoas se envolvam em projetos e divulguem os projetos que estão fazendo, divulgue o seu conhecimento, para que isso crie um banco de dados que seja armazenado num banco de dados, né? E aí ele dá uma resposta inteligente aqui, interessante também, falando dos programas de culinária, né? Então ele fala assim, você já viu esses programas de culinária que inundam os canais de TV? Os chefes mostram todo o preparo do prato e você não consegue repeti-lo em casa porque não tem habilidade e a experiência. Dividir o conhecimento não é dividir a habilidade e experiência. O líder não vai ser menos importante porque está dividindo o conhecimento. Então, você vê lá o pessoal fazendo pratos, né, na televisão, tudo, quando você vai fazer em casa, não dá certo. Por quê? Tem a habilidade e a experiência, a ter a mesma habilidade do líder e de um gestor, né? E aí ele, ele, ele pergunta, né, quais são os riscos que uma empresa corre ao ignorar a gestão de conhecimento, né? O que vocês acham que uma empresa que poderia contribuir? Vocês já tiveram experiência de você estar trabalhando numa empresa, uma pessoa que sabe fazer muito bem um determinado serviço, ela que resolve tudo e ela sai da empresa? O que acontece para a empresa quando essa pessoa sai? Se essa pessoa. Boa noite, professor, tudo bom?
Boa noite. Eu acho Tudo que bem? assim, se essa atividade é só exercida por essa pessoa e ela não passa para ninguém, quando ela sai para a empresa, essa atividade vai ficar desfalcada, né? Até alguém conseguir descobrir como que era feita. Então é bem isso que você falou mesmo. Então, o risco de você não. Se você tivesse, né, uma gestão do conhecimento, tivesse registrado em algum lugar o que essa pessoa faz, né, a saída dela não afetaria os negócios da empresa. Muitas vezes você pode afetar o negócio quando uma pessoa sai, porque ela deixa de fazer uma determinada coisa, né? E vai afetar o negócio da empresa. Então, o risco de você não ter uma gestão de conhecimento é isso. A empresa pode, inclusive, perder dinheiro, né? Sim, realmente. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Alguém tem alguma experiência para contar para a gente de- da falta de conhecimento que acabou gerando problema? Aí é a falha da empresa de não treinar mais colaboradores para a mesma função, né, professor? De Sim, ter é uma falha. Pode falar. confiar na pessoa, porque pode receber uma proposta e pode sair e deixar tudo. Vendas pode acontecer muito isso, né? Marketing. E qualquer área, né? Eu tenho um exemplo, né, de saída de uma e causou um prejuízo para a empresa gigante, né? Então, o que essa empresa fazia? Ela fazia uma rotina, né? Que dava baixa nos produtos, em produtos que iam para fabricação fora. Então, essa empresa que eu fui prestar serviço, o que ela fazia? E parte dos componentes vinham da Inglaterra, do Brasil, e aí mandava essa peça para fora, para uma outra indústria que fazia um determinado processo na peça e devolvia, né? Então, esse controle de estoque, de quando a peça ia para outro local e depois voltava, a pessoa da contabilidade, ela fazia no fechamento mensal, ela fazia esse controle manualmente, né? Então, quando a peça ia para fora, ele registrava, e aí quando a peça voltava, ele registrava também e dava baixa. O registro do retorno é que ele dava baixa, né? Então, essa pessoa saiu da empresa, né? Ela saiu em janeiro, e aí esse processo ficou sem ser rodado até junho, né? Quando foi feito o inventário, né? Quando fez o inventário acusou um estoque tremendo, né? E vocês sabem, estoque significa dinheiro, né? Se- é, Estoque significa dinheiro parado na empresa, né? Aí, quando realmente esse inventário foram ver que não tinha as peças, a pessoa não deu baixa e estava como um estoque fora da empresa. Então, a empresa, com essa não rodada desse processo, ela teve de prejuízo 1,5 milhão de dólares, né? Esse 1,5 milhão de dólares, porque eles vinham falando que tinha estoque, né? Eles reportando mensalmente para a Inglaterra, que era a matriz, e quando chegou na hora de fazer o fechamento, viu que realmente não tinha isso.
Então, eles tiveram que fazer um ajuste de estoque na empresa que gerou um prejuízo de US$ 1,5 milhão. O que aconteceu? Primeiro, o diretor financeiro foi mandado embora, né? Porque era ele que tinha que controlar isso. A pessoa de TI foi mandada embora. E aí eu fui contratado lá para quê? Para implantar um sistema novo que controla roda só uma pessoa na mão do. E você não tem gestão de conhecimento, que é registrar o que cada pessoa faz. Processos que pode ser um processo só de fazer um pequeno registro, ou pode ser um processo gigantesco que a empresa vai perder dinheiro. Então, a gestão de conhecimento é importante fazer, independente do tamanho da empresa, maior, menor. A empresa menor, muitas vezes, é mais importante ter isso, porque é difícil você ter duplicidade de pessoas que façam o mesmo serviço, então você precisa fazer alguma forma de ter a gestão de conhecimento, e isso é registrado o processo que cada um faz. Então você tem a parte de registro do que a pessoa faz, mas também a parte de ajudar a resolver determinados problemas, né? Aí o que ele comenta com a gente aqui lá da entrevista, né? Então ele fala, né, que a gente vive a economia do conhecimento. Então ele fala que pode citar números como a consultoria americana IDC, que mostram que uma empresa com 1.000 empregados perde US$ 6 milhões anualmente devido ao tempo procura de informações. Já isso quando a gente precisa buscar alguma informação e não tem ela fácil, né? Você coloca salário de funcionário, você coloca ineficiência no trabalho. Fórum, que é a cada 30 minutos por dia, segundo o qual 30 minutos por dia são desperdiçados em trabalhos redundantes. O que é isso, né? As pessoas fazem 2 vezes o meu trabalho, né? Trabalho redundante. Então, se você pensar 30 minutos de trabalho são desperdiçados em trabalhos que não precisariam. E ele fala aqui, competência de organização. De repente você vai desenvolver um relatório. Já está pronto, Darwin, né? Que já nem mais inteligente, mas a que tem maior capacidade de responder às mudanças. A gestão de conhecimento vai determinar a sobrevivência e a sustentabilidade das empresas. E é por isso que deve estar entre os objetivos estratégicos da empresa. Então, a gestão de conhecimento vai determinar a sobrevivência e a sustentabilidade das empresas. A importância da gestão de conhecimento, né? E aí, na parte do livro, né, fala o seguinte, né? Na verdade, em todas as áreas ou funções organizacionais, a TI é uma ferramenta fundamental para a gestão de conhecimento.
controla os históricos sobre salários, bens, o que mais? Deve desenvolver relacionamento com fornecedores, manter histórico sobre o preço, condições de pagamento, solicitação de pedidos de produtos, níveis de estoque. Então, tudo isso aqui, controlado por sistema, acaba sendo uma gestão de conhecimento, não é controle manual, controle na cabeça de determinados funcionários, né? Na área operacional, monitorar, controlar todas as áreas, né? Na área financeira, controlar fluxo, receita e despesas. Então, todas as áreas acabam tendo a necessidade de registro, a necessidade de ter as informações para que as pessoas tenham acesso, né? E esse acesso seja compartilhado com todo mundo, para que todos tenham a mesma ideia do que está acontecendo na empresa, né? Tem um vídeo, vamos passar ele aqui. Lucas é o cara, todos os colegas o chamam assim, e o elogio é merecido. Sabe tudo sobre a empresa em que atua. Só que um dia aconteceu algo inesperado. Lucas pegou uma gripe daquelas e precisou faltar no trabalho. Ninguém imaginava o tamanho da confusão que isso poderia causar. Clientes, fornecedores e colegas perguntavam sobre as entregas do dia e ninguém sabia responder. Chegaram até a olhar se Lucas tinha deixado algo anotado em sua mesa, mas nada encontraram. Estava tudo na cabeça dele. Depois de algumas horas de pesquisa, as tarefas mais urgentes foram resolvidas com atraso e várias atividades dos demais funcionários até deixaram de ser feitas. Quando Lucas retornou e soube de tudo o que aconteceu, tomou uma decisão em conjunto com a sua equipe. Iriam estruturar o conhecimento da empresa para ser utilizado de forma correta e na hora certa, mesmo quando alguns profissionais não pudessem estar presentes. Os colaboradores passaram por gestão do conhecimento e seus benefícios. Em seguida, receberam orientações para utilizar novos processos e ferramentas e otimizar aqueles que já existiam. Muita coisa mudou na empresa depois disso. A comunicação entre os colaboradores melhorou e o tempo que se gastava com processos burocráticos e procura de informações passou a ser aplicado em capacitação e atividades mais estratégicas. As decisões tomadas hoje têm bem mais qualidade, já que são pautadas em informações estruturadas e precisas. Esses e vários outros resultados positivos ajudaram a empresa a expandir e muito os seus negócios. E o Lucas? Ele continua sendo o cara, mas agora consegue gerar resultados ainda melhores, alinhando suas ações à gestão do conhecimento para ajudar a empresa a crescer. Moral da história: faça como Lucas e sua equipe. Utilize o conhecimento que já está dentro da sua organização como uma estratégia para potencializar os resultados. Fale com os especialistas em achados para destacar sua empresa no mercado. Então, pessoal, é isso, né? Complementando aquele que a gente tinha falado, né? Se falta um funcionário, pronto, aí não precisa nem o funcionário ir embora, né? Mas é só a ausência dele acaba virando uma loucura dentro da empresa. Vocês já devem ter passado por isso na empresa que vocês trabalham, né? E a gestão do conhecimento é bastante importante, é um caminho para que as empresas sejam mais eficientes, né? Então, o que ele comenta mais com a gente, né? A tecnologia da informação só poderá contribuir se contar com processos estabelecidos e alinhados, né?
Caso contrário, você poderá estar tentando automatizar uma situação caótica, ou seja, não adianta informatizar os processos que não funcionam bem. Aqui é uma dica importante, né? Então, antes de você colocar alguma coisa de informatizar alguns tipos de processo, o processo precisa estar muito bem feito para que você não faça como ele está falando aqui, né? Automatizar uma situação caótica. E o que é isso? Você não tem coerência com o processo vai e volta, fica perdido, documentos ficam perdidos, não sabe quem é responsável por o quê, quem faz o quê, quem faz determinada atividade. Enquanto você não tiver isso muito bem estruturado na empresa, não adianta querer informatizar e querer colocar, você vai ter o rendimento correto, tá? E a outra coisa, né, que muitas empresas fazem também, né, é gerar um grande número, um grande volume de dados e não saber para que vocês vão analisar aquilo. Então, você vê muitas empresas, os gestores, os diretores, pedem relatório e fica inúmeros relatórios. Se não for em papel, pelo menos tem uma economia que não imprime papel, mas tem alguns que pedem para imprimir, né? Mas mesmo assim gera dados, relatórios dentro do sistema e aí ninguém analisa. Então ele dá essa mensagem: não adianta nada gerar um amplo volume de dados e não saber o que fazer com eles. É fundamental que eles sirvam como indicadores para o aprimoramento da gestão, né? Caso contrário, não adianta nada, você só vai ter perda de tempo e recurso. Isso acontece muito nas empresas. Os gestores pedem de tipo de relatório, as pessoas fazem o relatório, às vezes ficam até de madrugada para tirar o relatório, para fazer aquele tipo de relatório, e a pessoa nem analisa, né? É só aquela linha de entregar aquele relatório e não se faz, não sabe nem o porquê que está se fazendo, né? Então, esse é uma parte de gasto tremendo que tem nas empresas. E empresas grandes, né, que tem uma rotatividade de diretores, de gerentes, então isso aí é pior ainda, porque um gerente pede um tipo de relatório, aí começa a se gerar aquele relatório. Esse gerente sai, entra um outro, pede outro tipo de relatório, e aquele primeiro que tinha o pedido continua. Então é um volume gigantesco de informação e é perda de tempo e recursos jogado fora. A análise de informação é uma primeira que tem que ser feita nas empresas, certo? Então, segundo assunto de hoje é a gestão eletrônica de documentos, né? Alguém trabalha com gestão eletrônica de documentos? Alguém não trabalha com papel? Alguém trabalha em alguma empresa que não trabalha com papel? Mas ela é 100%? Não, Ou sem 100% não, mas papel? pelo menos 100% não, mas um bom volume, né? Só para dar um exemplo para a gente, por exemplo, o que sua empresa faz que não utiliza impressão? Entendi. Não, na empresa que eu trabalho, não. É só papel, imprime direto.
A maioria das vezes tem esse costume, tem lá o aviso, não imprima sem necessidade, beleza, mas a maioria dos Entendi. colaboradores não dão. Eu vou pegar o contato e vou lá montar uma consultoria para a gente economizar dinheiro nessa empresa, hein? Vamos Sim. fazer uma sociedade? Vamos fazer uma sociedade? Hã? Lá eles não dão tanta importância. Lógico, o gestor, sim, mas o restante dos colaboradores, se necessário, estão imprimindo para poder fazer conferência. Entendi, entendi. Mas é uma boa. Comece a olhar com carinho e você pode montar um negócio para fazer com que a empresa ganhe dinheiro e você também, viu? Sim. Bom, então, o que é gestão eletrônica de documentos, né? Ele é um grupo de 3 gestões, né? Então, é gestão do conteúdo corporativo, gestão arquivística de documentos, que ele chama de GAD, e a gestão eletrônica de documentos, que é o GED, né? É, Vamos lá. A gestão de conteúdo corporativo, tanto como a GAD quanto a GED, ela não inclui, né, apenas documentos em papel e eletrônico, mas diversas outras mídias de informação nos seus processos gerenciais, tratando tanto de formatos estruturados, que são os bancos de dados relacionais dos sistemas, né? Sistema de compra, de vendas, financeiro, quanto também os não estruturados, que são os textos, imagens e vídeos, né? As empresas têm muito essas informações e elas precisam e podem ser armazenadas eletronicamente, tendo uma economia tremenda de gasto com papel, gasto com componentes de impressão, e além disso também a facilidade na localização do documento, né? Então, no livro ele traz para a gente uma comparação do armazenamento convencional com o, com o digital, né? Então, o que ele faz? Acesso direto à informação? No convencional, sim, porque você pega a informação e já relaciona. No digital, você tem que fazer uma procura, mas ele te traz mais rápido, né? Acesso remoto? Convencional, não, mas o digital, sim, você pode fazer um acesso remoto. Então, aqui já começa uma vantagem, né? Você não precisa estar no local que está o documento para ter o acesso, né? Custos, né? Ele diz aqui indefinido para os 2 casos. Dependência de hardware, quer dizer, depende do equipamento, né? No caso do convencional, pode ser que precise, mas pode ser que você tenha só um armário lá que tenha o documento. No digital, você precisa de hardware, precisa do equipamento. No convencional, falando de software, você não precisa. No digital, você precisa. Quer dizer, então aqui você tem um investimento para se fazer, né, quando você resolve fazer um armazenamento digital. Dependência do fabricante, né? Você não tem dependência é baixa, porque se você for imprimir, você coloca num armário e pronto, né? Agora, no digital, você tem uma dependência do fabricante, do software, do hardware, para te localizar o documento. A dependência de que você tenha um fabricante que produza um hardware e um software para esse controle, né? Dependência de tecnologia na mesma coisa. É importante, você precisa ter tecnologia para um arquivamento e uma busca do seu material digital. Espaço físico de armazenamento. Então, aqui
aqui já começa um ponto interessante, né? No convencional, você precisa de um espaço físico grande. Muitas empresas às vezes, têm um andar inteiro de papéis armazenados e tudo mais. E no digital é pequeno, né? Às vezes cabe tudo num pendrive, né? Facilidade de reprodução, né? No convencional é baixa, né? Para você reproduzir, você tem que localizar o documento, você tem que buscar uma copiadora, alguma coisa, e na digital a facilidade é alta. Você está com ele na mão, você já pode copiar digitalmente, você pode fazer qualquer manipulação desse documento, né? Forma de registro da informação é a analógica, né? Que analógica é visual ou impressa, né? E a digital é digitalizada. Fragilidade do suporte, né? É baixa para o caso da convencional e alta para a digital, né? Então, o suporte precisa de um suporte alto. O suporte aqui que diz é o quê? É treinamento de como a pessoa manipula esses documentos ou esse tipo de arquivamento, né? Interatividade, né? É alta na digital, você pode interagir com muitas pessoas e na convencional ele fica arquivado, tem que ser uma pessoa buscar e passar para outra, né? No caso da digital, você pode divulgar para muitas pessoas ao mesmo tempo, que é o que ele fala de interatividade, né? Necessidade de migração, né? E aqui qual que é o porquê aqui a migração, né? Na convencional é baixa, você tem um armário, você quer trocar o armário, você troca, é fácil a migração. Na digital, se você muda o seu software, se você muda o seu hardware, você vai ter um trabalho grande. Então, por isso que ele fala que é uma necessidade alta na migração, trabalhando com o digital, né? Obsolescência tecnológica, a mesma coisa, quer dizer, imagina quem tinha, e aí comenta aqui alta, né? Imagina quem tinha arquivos digitalizados em CDs, né? Hoje, teve um período que as empresas digitalizavam em CD. E aí, o que aconteceu com essa tecnologia? Ficou obsoleta, né? Então, teria que migrar para armazenamento em discos digitais, alguma coisa do tipo. Então, a obsolescência e daqui a pouco vai surgir uma nova tecnologia que não é mais essa que a gente digitaliza no computador, é uma outra forma de armazenamento. Com certeza o que a gente está utilizando hoje vai ficar obsoleto, né? Preservação das características arquivísticas, né? É a mesma para os dois, né? Então, vai preservar o documento. Velocidade de acesso, né? Baixa na convencional, quer dizer, quando você quer, vai buscar para mim o contrato com a empresa que aconteceu no ano de 2000, né? A pessoa vai ter que vasculhar se não tiver muito bem organizado o armário, né? E na digital, você coloca uma informação, você já traz na hora e esse acesso, ele faz toda essa do armazenamento convencional com o digital, né? E aí ele comenta com a gente as principais preocupações relacionadas aos documentos digitais, né? Então, a gente já falou ali, obsolescência, né? Quer dizer, você precisa, em determinado momento, trocar hardware, trocar software. Então, essa é uma preocupação que você tem que estar com ela toda hora, né? Ficar atento àquilo que a tecnologia muda, né? Dependência de atualizações tecnológicas de hardware ou software. Então, você tem os seus documentos digitais. E isso acontece até com a gente
com relação a fotos, né? Então, onde a gente tem nossas fotos hoje, está no computador, né? E quem no passado tinha fotos, não, mas filmes gravados em filmadora, que está naquelas fitinhas cassete, né? Como que faz? Hoje a gente não tem mais videocassete para poder rodar aquelas fitinhas. Como que faz? É uma dependência da atualização. Então, o que você precisa fazer? Você precisa pegar aquelas fitinhas, converter para a identificação é grande para documentos e mesmo registros digitais, né? A dependência única da gestão, então, a gente fica atento a isso, necessidade de não manipular os documentos. E aí a gente começa a ter a parte da geração do lixo digital. Então, quanta coisa que a gente tem arquivada na nuvem hoje, que a gente nem se lembra que tem, né? E tudo isso é lixo digital. Então, faz parte da documentação que a gente tem e a gente está gerando esse lixo digital, né? Então, são todas as preocupações com a digitalização de documentos, né? O que ele comenta com a gente, né? Que a gente deve avaliar criteriosamente a necessidade do documento. Antes da gente ir para a linha de atualizar, a gente precisa ver se realmente tem e fazer essa 39 de 2015 federal direto arquivo e fundacional. Quer dizer, antes da gente digitalizando e um documento, a gente não vai poder utilizar. Então, apoiado nessa lei, nesse decreto, tem um arquivamento de documentos eletrônicos na nuvem, né? Ele pode ser acessado a partir de qualquer... não é necessária a instalação de software específico nas máquinas, e o acesso remoto é através da internet. Então, parece cada vez mais a solução mais utilizada é essa, né? Mas tem que certificar a segurança, né? E não esquecer dos backups. O que é a segurança? Você vai colocar um documento seu na nuvem, o quanto ela está segura, o quanto esse documento está seguro, que ninguém pode pegar esse documento, ninguém pode alterar ou se beneficiar desse documento. E também a gente ter cópias. Não é porque a gente coloca na nuvem que a gente está garantido. Então, aqui vai a dica para quem
armazena, por exemplo, fotos na nuvem, né? Tenho certeza que está seguro, porque alguém pode entrar lá, pegar suas fotos, manipular e fazer alguma coisa com suas fotos. Você, como é na nuvem, o serviço é gratuito, você pode perder. Então, não acredite no Google, não acredite na Microsoft. Faça um backup em outro local. Deixa lá na nuvem, mas também faça um backup em outro local. Não é só foto, não é só documento, não é só vídeo, é tudo que você tiver, que você armazenar nos drivers do Google, no drive da Microsoft, no drive da Amazon, tudo que você armazenar, tenha sempre a preocupação de segurança e cópia de backup, porque se você perder, pode ser que você não consiga recuperar mais, né? Mesmo esses serviços pagos, né? A Google, por exemplo, ela oferece um serviço de armazenamento pago, mas apesar de ser pago, ela vai tentar recuperar para você, mas se não conseguir recuperar, você perde tudo. Então, é backup. Faça cópia backup do seu celular, cópia backup do seu computador, cópia backup da sua nuvem. Por quê? Se der algum problema, você não tem outro local. Tá tudo lá e você pode perder informações, pode perder fotos e tudo mais. Eu tenho um professor de outra faculdade, amigo meu, ele tinha no Google, ele perdeu 1.500 fotos de viagens que ele fazia e tal. Então, e aí ele reclamou, o Google falou que ia tentar achar, mas não conseguiu, ele perdeu tudo, né? Então, esse é um problema sério aí. Então, o backup é importantíssimo em todas as situações, tanto no computador pessoal, como no celular. A gente também esquece de fazer cópia do celular, a gente vai armazenando telefones, vai armazenando fotos no celular e acaba não fazendo backup. Essa é uma dica aí para vocês ficarem atentos, tá? Sem contar que, de repente, toda hora a gente tá sendo ameaçado de roubo de celular, você tem um monte de foto lá, pode ser roubado e você não consegue mais recuperar, né? Aqui ele fala da criptografia, né? Então, a Microsoft tem todo um serviço de criptografia. Criptografia é uma proteção, né? E ele fala que é um meio de aprimorar a segurança de uma mensagem, o envio de arquivo embaralhado, e o conteúdo do modo que ele, né, que ele possa ser lido apenas por quem mandou ou por quem recebeu, né? Então, é uma forma de você ter uma segurança. E as informações da transação, como endereço, número de telefone, número do cartão, eles são normalmente criptografados, quando você compra por um site, alguma coisa, sites idôneos, né? Então, a criptografia é uma ferramenta de proteção e é importante quando for usar um software de um site de compra, alguma coisa, verificar se tem a parte de criptografia, se tem aquele cadeadinho no software e tudo mais. Então, é utilizado a criptografia. A Microsoft é uma das empresas que cuidam dessa parte de segurança, tá? Então, a gestão eletrônica de documentos é cada vez mais necessária para as organizações privadas, públicas e de qualquer porte. Então, isso facilita muito a nossa vida, né? Ela pode representar a redução de custos, além de permitir o melhor uso de dados para informação, conhecimento e a gestão. Quer dizer, a facilidade para localizar é muito maior do que
uma forma de armazenamento convencional, né? E aí ele comenta ainda, né? A redução das impressões também representa uma contribuição ao meio ambiente, além de custo também a parte de meio ambiente. Então a empresa pode fazer um marketing, né? Dizendo que, olha, as nossas impressões todas são, não, a gente não diminuiu muito as impressões, a gente está preocupado com o meio ambiente, a gente usa o armazenamento digital para reduzir as impressões, isso aí também é um marketing para a empresa, né? Então, o que ele fala? Que tem oportunidade para organizações diversas, inclusive para os empreendedores, né? E aí ele põe essa pergunta, né? Você já pensou em montar uma empresa especializada em serviços de digitalização e armazenamento digital? E aí, o que vocês acham? Futuros gestores. Interessante, né? Porque está crescendo Está esse ramo. crescendo. Então é um ponto interessante, né? E aí, pessoal, comentários? Tudo tranquilo? Alguma coisa adicional? Beleza, professor. Beleza? Bom, então o que a gente tinha para falar para hoje eram esses dois assuntos, né? Provavelmente essa é a nossa última aula, né? Porque a partir do dia 4 começam as provas digitais, de DI, né? Depois as provas presenciais começam no dia 10. Eu tenho dúvida se essa é a nossa última aula ou se a gente ainda vai ter aula segunda-feira que vem. Eu só vou ficar sabendo amanhã na reunião que a gente vai ter com a coordenação, tá? Então, se não tiver, a gente vai caminhando e aguardando vocês aí nas provas e no próximo semestre. Então, vamos seguindo aí, tá? Então, obrigado aí pela participação e vamos seguindo a semana, tá bom, pessoal? Professora, a última aula eu acabei perdendo. Ficou alguma atividade, alguma coisa? Não, desde a semana passada eu não dei mais atividade, porque eu tinha que lançar as atividades até hoje, né? Então não daria tempo Certo. para fazer nada, né? Então ficou mesmo aquelas 3 atividades do professor lá, né? Então não tem mais nada. Certo. E cortou na hora das provas? Quais dias são as provas? Desculpa. Não, então a partir do dia 4, né, que é quinta-feira próxima, começam as provas DI, né? As disciplinas interativas. Vocês devem ter essas disciplinas, né? E essas daí a Flávia deve estar já preparando para mandar o comunicado para vocês, se não passou ainda, né? Então elas vão. Entendi. Não sei se vocês já receberam. Não, Já ainda receberam? não. Ainda não? Tá. Então, as provas DI começam no dia 4, né? E vão, que é quinta-feira, vão até quarta-feira da outra semana, que é dia 9, né? Entendi. Então, essas provas DI, elas vão ser online, né? Vão ser feitas online. A única diferença das nossas provas B1 é que a partir do momento que você começou a fazer, você tem 3 horas para fazer essa prova. Você não pode entrar e parar, você tem que dedicar um tempo e você tem 3 horas para fazer essa prova, tá? E aí Entendi. vai ser pelo AVA, as questões vão ser pelo AVA. As provas presenciais, que é relativa à nossa disciplina, né, Sistema de Informação Gerencial,
ainda não foi passado para a gente. Mas eu estou acreditando que vai ser no mesmo modelo da B1. Aí é controle nosso e a gente pode fazer diferenciado, mas ainda também não foi definido. Aí a Flávia vai estar repassando para vocês, tá? E eu também passo no grupo do WhatsApp, tão logo chega a informação para mim da nossa disciplina, eu passo no grupo do WhatsApp, os representantes também vão estar recebendo, né? Então é nessa linha, tá? Beleza, professor. Muito obrigada Bom, pela sua atenção. legal então, gente. Obrigado aí, um abraço e vamos falando, tá? Tá ótimo, obrigada. Boa noite para Tchau, vocês. tchau. Obrigada, Boa noite. professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor.